Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que, na minha opinião, é de ficar de queixo caído. Essa ferramenta é chamada de AppGility, ok? Bom, a gente sabe que nos dias de hoje, cada dia mais, a gente tem que desenvolver aplicações pensando que diversos tipos de dispositivos, diversos tipos de clientes vão acessá-la para conseguir gerar as informações. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se você tem uma aplicação normal que roda na internet, depois você vai ter uma versão mobile, uma versão com um tablet, uma versão que vai rodar desktop dessa mesma informação. Você tem que criar uma arquitetura baseada em serviços, onde você consiga disponibilizar esses serviços para que essas aplicações externas consumam esse serviço, tá? E utilizem esses dados consumidos para exibir as informações, ok? Esses serviços, né, nós os deixamos como APIs, tá? API significa Application Program Interface, ou seja, é uma interface, tá, de comunicação com diversos outros tipos de programas. Legal? A solução AppGility, ela é baseada no Zend Framework 2, ou seja, é uma outra solução mantida pela própria Zend, o mesmo líder de projeto do Zend Framework é o mesmo líder de projeto da AppGility. Legal? E a ideia da AppGility é que você consiga criar, tá, essas APIs de uma forma muito simples, muito tranquila, de forma visual e também com todos os recursos que, se nós fôssemos fazer, realmente iria dar bastante trabalho. Eu sei que muitas vezes disponibilizar um JSON por aí é algo extremamente simples, mas quando você tem que fazer autenticação, autorização, content negotiation, quando você vai trabalhar com os media types, tem diversos detalhes que muitas vezes fica difícil de você ter que tomar conta deles. Então o AppGility, ele veio para isso. Você consegue criar APIs de uma forma muito rápida, de uma forma muito tranquila, com toda a estrutura do Zend Framework 2 por trás. Legal? Esse vídeo vai ser uma introdução, então eu vou fazer a instalação do AppGility aqui, tá? E vou mostrar um pouco a cara dela, e nos próximos vídeos a gente vai criar um pequeno CRUD para você ver como é que funciona. Beleza? Vamos lá então. Para instalar o AppGility, ele mesmo mostra aqui, né? Você pode dar um cur-s, etc, para ele instalar, ou você pode baixar aqui para fazer o download, pode clonar via GitHub, tem diversas outras formas, fica a seu critério aí. Então, agora, aqui que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui minha pasta aqui, vHost Projects Tutorials. Vou criar uma pasta aqui chamada AppGility Tutorial. CD AppGility Tutorial. Eu digitei errado, mas depois a gente ajusta essa página. Vamos lá, você dá um cur-s, ele vai baixar um arquivinho de instalação, ele vai rodar esse PHP e ele vai sair clonando e para fazer o download do AppGility, tá? Somente para você saber, o AppGility, ele já tem uma versão estável, tá? Então você já pode trabalhar com AppGility em produção, tá? Bom, se você verificar aqui, você já pode ver que está fazendo o download normalmente aqui da nossa aplicação. Prontinho, ele instalou agora a aplicação, e o que ele já fez para a gente? Isso que é o mais bacana. Você roda o comando, ele instala tudo e ele já deixa rodando a aplicação para você aqui nessa porta 8888. Legal? Ou seja, ele utiliza o built-in server do PHP. Para isso você tem que ter o PHP 5.4 ou superior. Legal? Agora, vamos aqui, eu vou criar e vou acessar aqui. Legal? Seja bem-vindo aqui ao AppGility. A gente já tem aqui o AppGility instalado na máquina, tá? É só clicar aqui em Get Started e você vai ver que a gente já pode começar a mexer, tá? Eu vou dar um simples overview aqui para você, tá? Então vamos dizer o seguinte, tá? Nesse menu aqui, ele vai trazer as informações, vamos dizer, mais gerais para a gente, tá? Ou seja,
quais APIs que a gente tem, se a gente já configurou a parte de autenticação, se a gente configurou já a parte de adaptador de banco de dados e coisas desse tipo, tá? Então, essa parte geral aqui, que é a parte de settings da aplicação, é onde que você faz as configurações iniciais. Legal? Depois a gente vai fazer essas configurações. Eu quero mostrar essa parte agora em específico para você. Aqui em APIs. Quando a gente clica aqui em APIs, a gente tem a opção então de criar uma nova API. Então eu vou clicar aqui e eu vou criar uma API chamada de loja, tá? Então vou criar uma aqui, ó, loja, tá? A nossa API vai se chamar loja. Eu dou um create API, ele deu aqui, olha, está sendo criada e prontinho. Então, uma vez que nós temos essa nossa nova API criada, a gente pode o quê? Ter o resumo dessa API, ou seja, quais são as versões que a gente pode ter todo o controle de versão da API, e isso é legal, vou falar um pouco mais de detalhes. A gente tem a opção de deletar, e a gente tem os serviços então. Tá? Nós podemos configurar e criar dois tipos de serviços. Um tipo de serviço são os serviços REST, tá? Que basicamente a gente utiliza o próprio protocolo HTTP e seus métodos para fazer as interações. O outro tipo de serviço são os RPCs, tá? Ou seja, são serviços que você cria, que são procedures, né? São chamadas diretas que você dá em determinadas funções que você cria e ele executa e traz o resultado para você. Legal? Bom, eu vou criar aqui, né, um REST Service somente para a gente entender a ideia. Quando eu clico aqui em REST Service, ele fala que ele não encontrou nenhum REST Service ainda. E então eu vou clicar aqui, Create New REST Service. Ok? E agora que é o interessante. Bom, vamos lá. Você tem duas opções na hora de criar um novo REST Service. A primeira opção é Code Connected e a segunda opção é DB Connected. Tá? Qual que é a diferença dos dois? Bom, a DB Connected, basicamente, ele pega uma estrutura sua do banco de dados e cria um CRUD baseado nessa estrutura do banco. Ou seja, você perde um pouco o controle da aplicação pelo fato de que quem vai fazer o insert, o update, o fetch, todas essas coisas, é feita de uma forma mais automática, baseado na sua estrutura do banco de dados. Tá? Se você quiser fazer algo muito simples, tá? Um servicinho muito tranquilo, você pode trabalhar com DB Connected, você apenas tem que ter um adapter do banco de dados criado. Depois eu vou mostrar isso, como é que a gente cria aqui para vocês. No momento só quero apresentar de forma geral o AppGility aqui. Bom, a outra opção é o Code Connected. O Code Connected, basicamente, você cria o serviço, ele gera um esqueleto de código para você, mas daí para frente, quem faz todos os plugs, quem faz toda a regra de negócio e todo esse tipo de coisa é você. Tá? Então, normalmente, para os serviços maiores e coisas desse tipo, a gente utiliza o Code Connected para a gente ter controle da aplicação. Legal? Bom, eu vou criar aqui um exemplo, tá? Então eu vou criar um serviço chamado cliente, tá? Então eu vou criar um serviço aqui chamado cliente, criei um serviço e prontinho. Olha só que interessante agora. Uma vez que nós criamos o serviço, né, ele gera aqui toda a parte das configurações desse serviço. Legal? Ou seja, aqui ele está dando um resumo para mim, eu não estou em modo de edição, então ele fala, olha, para você conseguir acessar esse serviço, você vai dar um /cliente /cliente_d. Ele, toda vez que ele vai listar, tá? Ele vai listar 25 por 25, quais são os métodos HTTP que estão disponíveis, né? Os parâmetros que ele vai utilizar, ou seja, se você trabalha com REST, você sabe que quando você dá apenas /cliente, ele lista todos. Se você dá /cliente /1, né, esse 1 é o cliente ID que ele traz aqui, então ele vai listar e trazer apenas o cliente número 1 aqui pra gente. Aqui é a parte de Hydrator, né, depois eu vou falar sobre isso, é o nome da collection, e ele traz mais algumas informações. Também, né, ele traz aqui os arquivos que ele acabou criando, tá? Então, ele criou um controller, ele criou um resource, ele criou uma entity, ele criou uma collection class. Depois eu vou explicar com calma para que serve cada coisa dessa aqui.
Legal? O importante é você ter uma ideia geral de como que isso aqui funciona. Depois a gente tem a parte de campos. A gente não configurou nenhum campo aqui. Ou seja, para cada campo, né, do nosso cliente, a gente pode configurar e fazer uma porção de coisas. E a gente tem a parte de documentação, ou seja, pelo próprio AppDility, você pode documentar cada detalhe da sua API e o sistema já gera documentação. Basicamente, o que eu costumo dizer é, se uma API não tiver documentada, ela é inútil, porque ninguém vai saber utilizar. Tá? Então, isso aqui é algo extremamente fantástico. Legal? E aqui é o source code dos 3 arquivos principais. O collection, tá? O que é o collection, basicamente? O collection é uma coleção de clientes, ou seja, são vários clientes dentro de uma coleção. O que é a entity? A entity é apenas um cliente, ou seja, o camarada que representa, tá, o nosso cliente. E o resource class, tá, é basicamente a classe onde ela vai executar os métodos para criar, para listrar, para trazer para fazer o update, para deletar. Então é nessa classe aqui que ela já está prontinha, tá? Que ela vai executar na hora de trazer as informações. Uma coisa que é interessante é o seguinte, se você olhar para ela por padrão, todos os métodos estão retornando um new API problem. O que isso significa? Significa que isso aqui não está implementado. Se a gente executar nesse momento, a gente vai receber um erro 405, falando que esse método ainda não foi definido. Por quê? Porque quem tem que definir esse método é a gente que vai criar esse método e fazer inserir no banco de dados e fazer todas as ações. Ele só cria um esqueleto aqui pra gente. Legal? Então essas são aqui as opções que a gente tem para trabalhar. Legal? Agora, o que eu fiz aqui? Eu abri, né, um cliente, tá, chamado Postman. Esse camarada aqui ajuda a gente a fazer as comunicações com serviços REST, tá? E de uma forma muito simples. É uma extensão do Google Chrome que você pode pegar, ou você pode fazer via core, ou instalar, fazer a forma que você quiser a parte desse cliente, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente sabe que a nossa aplicação está rodando em localhost /8888, tá? E a gente sabe que o endereço é /cliente o ID do cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o nosso Postman, tá? Devo colocar aqui o método get, vou colocar a nossa URL, que é /cliente, e quando eu der um send, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Opa. /cliente, né? Vamos dar um send. Opa, maravilha. Aqui ele já retornou para a gente o seguinte, olha só, olha. Método 405 de get method has not been defined. Ou seja, a gente não implementou esse método ainda. Mas perceba que a nossa API ela já está rolando. Se eu colocar /cliente /1, olha só. Esse método para individual resources, ou seja, para a gente trazer apenas um recurso, que nesse caso seria o cliente número 1, né, ainda não está definido. Então, somente a gente já ter feito isso, a nossa API ela já está funcionando, tá? E isso aqui que é muito interessante. Bacana? Como que a gente faz essas milhares de outras configurações aqui referente a essa nossa API? Você passa o mouse aqui por cima da barra da API e depois você clica aqui, ó, em Edit Service. Quando você clica em Edit Service, você pode editar a URL que a gente vai acessar essa API. Se eu quiser, eu coloco /API, /cliente, ou posso colocar /cliente da forma como já estava. Quantos camaradas vão trazer na listagem, tá? Aqui está 25. Se eu colocar 5, ele vai mostrar as paginações para a gente, tá? Aqui ele vai trazer também para a gente quais são os métodos HTTPs que estão disponíveis, ou seja, para a entidade, tá? Para o objeto da entidade, né? Para o contexto da entidade, a gente pode dar um get, um put, um patch e um delete. Tá? O get é para trazer, o put é para fazer alteração, o patch é para alterar parcialmente e o delete é para remover, né? E para collections a gente pode trazer a collection inteira, ou seja, para listar todas as informações, e o post para inserir uma nova coleção no sistema. Bacana? E depois nós temos REST parameters, onde a gente escolhe qual inclusive é o tipo de hydrator que a gente vai trabalhar, tá? Ou seja, o Zen Framework ele tem diversos hydrators, depois a gente vai falar disso. Fique tranquilo, é algo bem simples mesmo. Tem a parte de Content Negotiation, certo? Isso aqui é uma das coisas mais fantásticas, na minha opinião, sobre o AppDility. Por quê?
Porque ele não trabalha apenas necessariamente com o JSON, ele trabalha com HAL JSON. Tá? O que é o HAL? HAL significa Hypermedia Application Language. Tá? Ou seja, a gente acaba criando um media type, tá? Para trazer as informações. Ele não vai trazer simplesmente um JSON simples, ele vai trazer um JSON com links, tá? Ou seja, qual que é o link para a próxima página, para a página anterior, qual que é o link para o camarada que acabou de ser inserido. Então, é algo muito interessante da forma como ele traz isso aí para a gente. Tá? Então, aqui ele vai trazer para a gente, né, para a gente configurar, inclusive, quais são as opções que a gente pode utilizar na hora que a gente vai mandar no header para fazer essas requisições. Ou seja, se a gente vai fazer uma requisição, essa requisição ela tem que ser no mínimo um application.json ou um application vnd loja.v1, que é a versão 1 da nossa API mais JSON, ou um application HAL JSON. Tá? Então, o que acontece? A gente tem um media type totalmente específico para a nossa API. E isso aí realmente é fantástico. Legal? E depois tem os nomes das nossas classes e etc. Caso a gente queira trabalhar com essas classes no formato de lib ou uma entidade para tudo. Então, eu vou manter tudo isso aqui como padrão. Legal? Lembrando, pessoal, que tudo isso aqui que eu estou fazendo é apenas um overview. Né? Eu só criei aqui um REST Service, mas eu não vou implementar nada nesse vídeo. Só quero que você tenha uma visão geral e depois a gente vai colocar a mão na massa. Uma outra opção que a gente tem aqui é a parte de fields, tá? A parte de fields, ela é bem bacana porque é aqui que a gente configura quais são os campos dos nossos serviços, ou seja, quais são os campos realmente que a gente vai trabalhar. Então, se eu clicar aqui em Edit, eu posso falar o seguinte: o meu cliente ele vai ter nome, tá? E o meu cliente vai ter e-mail. Prontinho. Esses fields aqui estão criados. Mas agora que está o negócio, eu posso fazer uma configuração individual em cada campo. Por exemplo, quando eu estou aqui em nome, eu posso fazer a descrição, eu posso colocar aqui nome do cliente, tá? Esse field vai fazer upload? Não. Ele é obrigatório? Sim. Ele pode estar em branco? Não. Ou sim, tá? Ele pode continuar se ele estiver em branco? Não. Né? Caso esse camarada não for validado, qual é a mensagem que eu mostro, tá? Ou, se eu quiser colocar um filtro, tá? Então eu posso colocar um filtro da seguinte forma. Eu posso colocar um trim, tá? Para evitar que fique espaço antes e espaço depois. Eu posso adicionar um outro filtro que é o str to upper, por exemplo, né? O str to upper, ou seja, eu posso escolher os filtros que eu quiser, são basicamente os filtros que a gente tem no Zend Framework. Legal? E os validators, tá? Eu posso colocar o validator que eu quiser também, tá? Então eu posso chegar aqui e falar que esse camarada aqui, ele vai ter um determinado tamanho, ou um tamanho mínimo, ou qualquer coisa desse tipo aqui para funcionar. Tá? Então isso aqui ele tem diversos validators aqui, caso você queira utilizar. Legal? Então isso aqui realmente é fantástico a gente conseguir trabalhar dessa forma. Tá? Eu posso colocar um validator que ele não pode estar em branco. Tá? Eu posso adicionar um validator... vou deixar assim, somente não pode ficar em branco. E daqui no e-mail eu também posso fazer a mesma coisa, tá? Eu posso colocar, por exemplo, um filter de string trim, por exemplo. Eu posso colocar um validator de e-mail, que ele tem o validator de e-mail pronto, tá? Ou seja, se esse campo aqui não for um e-mail, certinho, ele vai dar erro aqui pra gente, legal? E daí eu dou um save. Certo? Ou seja, esses campos aqui já estão computados aqui na minha API com todas as validações que eu estava querendo. Legal? E aqui, por último, a gente tem a parte de documentação. Certo? Ou seja, a gente consegue documentar essa nossa API para que a gente, quando alguém for utilizar, a gente já traga tudo mastigado para ela. Para fazer a edição, basta dar um edit service e aqui eu vou trazendo documentação. Qual que é o REST Service Description? Serviço responsável pela administração de clientes, tá? Collection, tá vendo aqui? Collection, eu posso falar assim, coleção de dados de clientes. O que o get faz aqui? Traz a listagem
de clientes. Legal? O que o post, nesse caso aqui, faz para a gente? Tá? Insere novo cliente. Legal? Como que é o response type? Somente para a gente saber o que a gente vai receber como response. Eu posso dar um generate from configuration e ele vai trazer aqui. Ó. Pode ver que no formato que ele está trazendo aqui para a gente é o raw JSON. Por quê? Ele está trazendo os links, tá? Ou seja, para a gente quiser listar, barra cliente, a primeira página, a página anterior, a next, ou seja, o embedded. Então ele traz toda a informação que a gente quiser aqui. E a gente já simplesmente faz isso para ficar documentado qual que é o retorno realmente dessa API. E o post, basicamente, é a mesma coisa. Eu dou o request, né, email@email.com, por exemplo, somente para ficar documentado qual é o tipo de request que eu tenho que fazer para ele inserir os dados. E o response, qual que é o retorno que a gente vai receber quando o dado foi inserido. Ou seja, ele vai trazer aqui para a gente também com raw JSON, dizendo, olha, esse cliente com nome tal, com e-mail, @email.com, foi inserido, né? E o link para você ver apenas esse registro é esse aqui. Legal? Então isso aqui que é super interessante para a gente trabalhar. Mas isso aqui é a gente falando no ponto de vista da collection, ou seja, da coleção de dados. Eu posso fazer isso em questão de vista da parte da entidade, tá? Ou seja, cliente do sistema, tá? O get, aqui eu posso falar o seguinte, traz um cliente específico do sistema, tá? Eu dou um generate configuration e ele vai trazer aqui a informação que vai ficar na documentação. O delete, mesma coisa, né? Remove um cliente do sistema. Né? Aqui é o request, o que você tem que fazer, né? Caso eu queira deletar, e o response, qual a informação que ele vai trazer também. Tá? Então, a gente pode fazer todas as configurações aqui certinho para gerar a documentação. Veio aqui embaixo, clicou em salvar, prontinho, essa documentação está salva. Tá? Se você chegar aqui e for em API Docs, você vai ver que a gente tem a nossa API chamada loja, a gente tem a versão 1 da nossa API. Se a gente clica aqui, a gente vai trazer a lista, né, da nossa API de loja, que é a cliente. Quando a gente clica aqui em cliente, ele vai trazer para a gente, olha, get, o post, né, o get cliente, para trazer um cliente individual. E quando eu clico, olha só que interessante, ele vai falar quais são os campos, tá? Se eles são obrigatórios, quais são os tipos de header que ele aceita, tá? Ou seja, o media type do VND loja.v1 mais JSON, ou raw JSON, ou application JSON, quais são os status code que ele vai trazer para a gente, que a gente pode receber, tá? Então a gente vai ter todas as informações realmente que a gente precisa, né, para conseguir utilizar essa API, tá? Então, isso aqui realmente é fantástico. Existe um outro esquema de documentação que você tem aqui, mas depois eu mostro que você consegue, inclusive, fazer o teste em tempo real da API pela própria documentação. Legal? Mas, por hora, tá? É a Swagger, tá? Mas por hora a gente fica por aqui. Legal? Bom, isso aqui, pessoal, é a base do AppDility, tá? Se você ver, eu entrei na página inicial novamente, ele fala que eu já tenho uma API chamada loja e ele tem um serviço aqui chamado, um serviço REST Service, né, chamado cliente. Né? No caso, eu não tenho nenhum serviço RPC configurado, eu não fiz nenhuma configuração de banco de dados ainda. Legal? Mas isso aqui é só uma ideia geral do que a gente pode fazer com AppDility. E tudo isso que a gente fez agora, a gente já não relou no código, tá? Daqui para frente, eu vou começar a trabalhar com os exemplos mais concretos para que você veja na prática como trabalhar. Bacana? Um grande abraço e até a próxima!